Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso Mistérios Cast, o podcast que aborda assuntos de paranormalidade, inclusive que repercute também tudo o que está acontecendo em mistérios paranormais. Eu tenho certeza que você está gostando daquilo que você está vendo, porque prende a nossa atenção, né? A gente quer saber se os nossos paranormais vão conseguir desvendar os mistérios, se eles vão se sair bem nas provas ou não, e entender como que funciona os dons deles. Então são assuntos instigantes e que prendem a nossa atenção. Mas hoje, para a gente comentar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo e para falarmos também sobre paranormalidade, que é um assunto que a gente ama, a gente recebe dois integrantes do nosso elenco, dois paranormais. A Suzy Maria está aqui comigo hoje e o Fábio Ricardo também. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo, obrigado, Du. Que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Fábio Ricardo, tudo jóia? Tudo ótimo, muito obrigado mais uma vez, né, de estar aqui, né, participando disso e podendo levar para os outros mais informações sobre mistérios paranormais, né? Nós que ficamos mega felizes com a vinda de vocês, né, e por terem topado também, aceitado participar desse desafio, né? Porque assim, a gente vai para um local que a gente não está sabendo ali o que está acontecendo, a gente não está sabendo nem onde a gente está, né? No caso vocês, né? E aí vocês têm o desafio de captar nessas energias e ao mesmo tempo não se confundir com o raciocínio lógico também, né? Como que está sendo isso para vocês? Quem quer falar? Pode falar, Fábio? Pode falar. Isso aconteceu lá no dia também. Foi o Fábio primeiro, né? Bom, eu tenho me sentido feliz diante da repercussão, inclusive do público mesmo, né? Que vem, entra em contato e diz que está gostando do que está acontecendo. Né? Muitas pessoas, poxa, eu acompanhei outro e tentam, como a gente já havia conversado, fazer algum tipo de comparação. Mas assim, para nós, eu acho que, pelo menos no meu caso, eu fico muito ansioso por ver cada episódio, exatamente por não ter participado e não ter realmente visto as coisas, né, acontecendo ali. Então, eu estou ainda nessa fase da ansiedade ainda por cada capítulo. E a gente fica mesmo, não tem jeito, né? Naquela expectativa. E o público fica também, porque as pessoas colocam pra gente, nossa, os episódios deveriam durar mais, acaba muito rápido, né? Porque a gente realmente não sente, né? Mas quando você está num estado desse, 10 minutos é uma vida. É uma vida. É uma vida, aquele tempo vai correndo, mas eu acredito que no Mistérios Paranormais nós temos uma vantagem. Não havendo concorrência e prêmio, a gente soma. É muito diferente de você ter que eliminar alguém. Tira esse fantasma da eliminação. Então, eu acho que a gente está sendo muito feliz, né? Num momento muito feliz da tua proposta. Porque nos paranormais já era diferente nesse quesito, né? Às vezes até havia uma torcida para que o amigo ou amiga se desse bem, porque a gente fazia amizades também no processo. Mas assim, era uma torcida que era momentânea, porque ia chegar um momento que você iria duelar com o seu amigo, com a sua amiga, né? E muita gente ia torcendo, tomara que vá mal, né? Tomara que saia. Mesmo que as pessoas não falassem, mas porque faz parte da dinâmica de qualquer reality, né? Um jogo, né? E aqui não tem isso, então a gente consegue somar um ao outro, né? O desafio ele continua ali presente, o uso dos dons é essencial para a gente se sair bem, mas não tem essa coisa de eliminação, de título, que dá uma dificultada, né? Eu acho que a pressão fica muito maior. Você, além de ter o desejo de acertar mesmo, que é mostrar o dom da paranormalidade, mas do outro lado você também não quer ser eliminado. Então são duas balanças, as duas muito pesadas, né? E isso causa ansiedade. Falar que a gente está vendado, não sabe onde está e tem que ler uma energia que você não tem ideia realmente do que funciona ali, causa ansiedade, não tem como não causar. Que não é só a energia daquilo, você está num processo de energia, de ansiedade do que vai ser, né? Então, até então, quando nós chegamos naquele primeiro episódio, ou seja, a gente estava ali, o que vai acontecer? Sim. Ninguém sabia o que estava por vir ali. Porque vocês não foram brifados de absolutamente nada. Não escutava, a gente estava isolado mesmo. E outro interessante, quando você entra também, que vai entrar para participar,
e você tem um choque, nesse caso que era o mascarado, escondido ali, só as costas dele, você imagina 1 milhão de coisas, mas como ele tinha uma capa muito grande, você não sabe nem direito a altura, você não é jogo de adivinho, você não consegue adivinhar. E as pessoas falam, algumas assim, que os objetos que estavam na caixa, mas os objetos eram óbvios, né? A questão de ter pincéis. Gente, porque as pessoas falam assim, dá para perceber pelo contorno do corpo que é um homem e tem pincel. Então, se tem pincel ali na caixa, né, e é um homem, de repente um maquiador. Mas, gente, não é só isso que está em jogo. Isso é adivinhação. Isso não é paranormalidade, isso é adivinhação. E não é só isso. O que estava ali no desafio é você falar da vida dessa pessoa, o que essa pessoa está passando, o que ela passou, né? Quais que são as habilidades, as características luminosas, sombrias, e não adivinhar o que a pessoa faz profissionalmente. Não era isso em jogo. E as pessoas se confundem, né? E eu digo com toda sinceridade, quando eu fui levado à caixa, que me deram o pincel, depois me deram, acho que era um terço, né? A medalha de São Bento ali, tinha mais tinha um óculos, né? Foi me dando aquilo, eu falei assim, eu não posso pensar no que esse elemento representa. Eu tentei me desconectar exatamente do objeto em si, porque mesmo não vendo ali essa percepção, alguém falava para mim ali e eu pegava assim e falava, gente, é um pincel, mas eu não posso pensar no pincel, eu tenho que pensar na energia dessa pessoa, porque as pessoas pensam exatamente isso. O óbvio nem sempre é uma certeza. Exatamente. E o que vocês acharam em relação a esse desafio do de César? Foi algo assim que para vocês foi fácil de captar? À medida que os outros iam falando, ia fazendo mais sentido ou confundindo mais? Que ótima pergunta. Primeiro que eu acho que quando tem um ser humano, a energia é mais potente. Então isso facilitou muito, né? Se ali você tem só um objeto, só uma parede, é mais difícil. E numa parede pode estar impregnado 1 milhão de energia. Na pessoa está a vida dela. Então, isso facilitou um pouco, mas o fato de você prestar atenção no que os outros vão falar pode te tirar também da sua concentração. E o medo que você pensou, olha o que eu pensei que era o Tami, o filho da Gretchen. Olhando o formato do corpo, mais ou menos a altura, eu pensei, eu acho que é o Tami. Olha onde a cabeça foi, né? E podia ser, mas poderia. Era uma adivinhação. E aí o raciocínio lógico atrapalharia você de conseguir captar tudo, as informações sobre a vida da pessoa, né? Às vezes estar junto, o pessoal acha que estar junto pode facilitar, até piorar o desafio. Porque realmente a dica que cada um dá pode te deslocar de tudo que você pensava. E aí você vai de novo para o nível do risco, né? Aí você fala, eu pensei que e não é, e agora? O Fábio Ricardo falou isso sobre a pessoa, e agora? O que eu faço com a minha percepção? Exato, aí a gente tem a dúvida se a gente cultiva ainda a nossa percepção e segue adiante, ou se a gente se deixa influenciar por alguma coisa que está sendo falada e dita. Isso o pessoal de fora às vezes não percebe, é quem está vivenciando. Mas assim, o que eu noto de os paranormais, desde os paranormais, e tenho notado com vocês também, é que parece que um dos grandes desafios é a gente, nesse duelo interno entre razão e também a parte psíquica operando, né? A parte paranormal. Se eu vou por um lado, se eu vou pelo outro, ou se eu tento casar os dois, né? Para mim, foi algo que, né, o pessoal falou assim, Fábio, vai na frente. O pessoal foi muito educado, né? Prioridade, né? Ali no meu caso. Foi fila de prioridade mesmo, né? Foi fila de prioridade. Então, e eu aí fui. Eu literalmente, eu não imaginava, eu estava me guiando pelo som e eu escutava a sua voz, escutava a voz do Braga, e assim, mas eu não sabia que tinha alguém. Num dado momento, quando você chega e fala assim, eles vão ficar de frente, eu falei, que bom, eu vou colocar a mão em alguém, né, para poder sentir. E eu só fui sabendo, obviamente, depois que todo mundo falou, que a pessoa estava exatamente do meu lado. E eu mais pertinho de você. Mais perto de mim do que eu pudesse imaginar. E pode perceber que eu estou o tempo todo de frente. Eu não vi ninguém ali naquele momento. Então, assim, a experiência para mim, em todos os aspectos, como eu digo, eu falo sempre, gente, eu preciso do nome
e preciso da energia. Eu não gosto de receber foto, por exemplo, no celular, porque eu falo, a energia que está no meu celular é minha, não é da foto da pessoa. Sim. Então eu tenho alguns critérios muito pessoais para poder lidar com tudo que é de energia. E para mim foi, eu falo sempre pro pessoal, gente, para mim foi um teste. Eu vou tentando agora me testar cada vez mais diante de algumas questões que eu acabei vivendo, porque não era algo que eu realmente tinha, parava para poder fazer. Então, a gente não... O assunto aqui é sério. Eu não sei se o pessoal... Desculpa, Edu, eu não sei se o pessoal consegue perceber que, no caso do Fábio Ricardo, a dificuldade era maior pela deficiência visual. Então, e teve muita gente que falou a seguinte reflexão: será que era maior a dificuldade ou será que ele tem esse lado mais desenvolvido pelo fato de precisar suprir, né, a questão da visão física, né? E aí acaba desenvolvendo mais a sensibilidade. Até isso é uma pergunta para ele responder para a galera. Porque assim, foi mais difícil para você não ver às vezes algumas coisas ou na verdade você sente que isso te possibilitou desenvolver mais a sua visão espiritual, paranormal? Olha, naquele campo ali foi algo que eu deixei fluir. No que vir depois também, assim, o meu problema é quando eu racionalizo totalmente uma circunstância. Então, numa das missões nossa ali, eu racionalizei tudo totalmente. Eu me senti como se eu tivesse, eu não sei te dizer, mas para quem é professor sabe, essa coisa de tentar decifrar determinadas circunstâncias. Então, no último, assim, essa coisa do raciocínio ficou batendo muito na tecla. E ainda vou dizer mais. Por quê? Porque nós estávamos fora, né, não querendo entrar no mérito, mas a Mariela virou para mim e disse, no mínimo 50% a gente pode... Eu falei, ela falou assim, e aí? Eu disse, ó, 50 a gente acerta, mas o 50 do errado dá um medão. Então, assim, nesse primeiro episódio, eu não tive o que racionalizar em nada. Como eu falei, eu me desconectei dos objetos, no sentido do que eles eram, para poder realmente sentir a energia e falar o que eu falei. Então, assim, eu tive depois alguns contatos que falaram assim, nossa, realmente você seguiu uma trajetória que bateu. Eu falei assim, agora a minha prudência impede que eu fale mais. Teve momentos que você falou assim, só isso, Fábio? Não só nesse episódio, mas assim, porque eu fico com medo de ultrapassar a linha da razão, daquilo que eu estou sentindo. E diante do texto, né? Vamos dizer ali, do contexto que a gente está vivendo. Só isso. Agora, quando eu estou livre, totalmente livre, para poder fazer as minhas leituras, às vezes as pessoas se surpreendem, né? Porque saem coisas que eu estou falando, que eu falo, jamais falaria isso para alguém, mas eu falo, entende? Mas sem uma câmera focando em você e pensando no público todo depois, que fica na torcida também, né? Uns para errar, uns para acertar, mas tem a torcida da galera, né? Eu imagino o nervoso de vocês no bastidor. Deve ser interessante, porque vocês sabem o que está acontecendo. Exato, a gente sabe o que está acontecendo, ao mesmo tempo você tem que ser muito polido, né? Porque a gente não pode esboçar se a pessoa está indo por um caminho assertivo, Já ou se pensou ela ter tá alguém que pudesse fazer assim, ó? E daí a gente não pode esboçar e tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar evidências, né, das coisas. Que nem nesse desafio, né, que passou no sábado passado da Vanessa Lucas e do Teles, a gente escondeu tudo que tinha uma cara mais religiosa ou de espiritualidade do salão onde ocorriam os benzimentos para disfarçar, né? E não ficar uma coisa evidente que tinha uma ligação com espiritualidade no lugar. Não tinha uma imagem que pudesse dar um detalhe pra gente, nem de decoração, nada. E quando chegamos no lugar era cheio de imagens, né? Eu vi depois na gravação. Viu? Tinha altar, né? Um monte de coisas. O mais incrível desse episódio é que eu falei assim pro Tom,
nossa, eu queria ter feito aquilo ali, mas eu acho que eles não me colocaram porque eu ter que andar, eu poderia tropeçar, fazer alguma coisa fora do normal. Mas assim... Mas não foi, sabia? Foi aleatório. Foi aleatório mesmo. Poderia ter, porque a gente não está tendo esse cuidado de querer te poupar em absolutamente nada. Na verdade, o que faríamos é colocaríamos uma pessoa ao seu lado para poder te ajudar, te conduzir na onde você quisesse ir. Porque é importante você ser tratado na igualdade, né? Para a gente poder ter um resultado genuíno, né? Mostrar para as pessoas até onde sua paranormalidade pode ir. É verdade. Né? Não restringir. Agora, eu achei que nesse episódio, desse final de semana, vocês deram um show, porque foram coisas muito específicas que vocês falaram para Cris Menberg, né? Até falando sobre saúde, sobre áreas do corpo. Foi uma leitura muito específica mesmo, assim, vocês não falaram assuntos que são gerais, não, né? Vocês falaram coisas que tocou ali, né, ela, a vida dela. Eu queria saber um pouquinho, né, sobre vocês nesse quesito paranormalidade, quando começou, conhecer a história de cada um, porque isso, gente, lá nos mistérios, vocês não têm oportunidade de entender, porque vocês já veem eles no desafio. E quem já segue a Suzy Maria, o Fábio Ricardo Médium, sabe que eles têm uma carreira estruturada, tem aí um trabalho que eles fazem plausível, e atendimentos, e conteúdo legal, mas para quem não conhece, o pessoal tem curiosidade, né? Como você começou, Suzy? Eu vou dar um pulo para os meus 24 anos, porque eu descobri que isso era paranormalidade, mediunidade aos 24, mas desde os 4 anos, todas as noites eu fazia desdobramento e ia estudar numa biblioteca. E lá eles deram, por exemplo, eu estudei quando tinha 5 ou 6 anos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Bíblia, que eu acho um livro de história interessante. Mas eu passo 20 anos indo praticamente todas as noites estudar com esses seres, mas aos 24 uma vidente é que me alerta e fala, você sabe que isso aí não é comum? Eu disse, como não é comum? Vocês não fazem isso? Então, depois de 20 anos fazendo, eu descobri que isso era paranormalidade. Então, eu digo para todo mundo que eu tenho uma falha de fabricação, que é acreditar que a paranormalidade é normal para todo mundo, que faz parte. Você precisa atuar nela. Então, como eu já atuei na inocência, porque não sabia mesmo, não tinha era até católica na época, uma católica bem praticante. Depois, então, aí sim, eu passo a estudar a paranormalidade. E ela passou a fazer parte da minha vida. Então, desse tempo para cá, são 37 anos em centro espírita, que dá uma bagagem muito forte nessa comunicação extrasensorial. E fora isso, todos os cursos que eu fiz, incluindo faculdade, mestrado e doutorado em teologia cristã. Para compreender essa simplicidade que eu falo que é da paranormalidade, mas ela faz parte da minha vida. Eu particularmente acho você muito didática e acho que assim, quando a gente vê, né, os conteúdos dela, gente, nas redes sociais, quem não está seguindo, siga lá. É muito legal porque ela explica, então você consegue entender como que funciona cada dom mediúnico, né, o que é o desdobramento, né, a projeção astral. Ela vai explicando para você cada uma das capacidades, né, de um modo muito claro para a gente entender. Isso é muito legal. Agora, conta pra gente, Fábio, você, como foi? Bom, eu começou com 9 anos, na minha casa era proibido jogar baralho, né, jogatina, esse tipo de coisa, e eu levei um baralho para dentro de casa, minha mãe me recriminou, e eu falei que eu ia ler aquelas cartas para ela. E assim, foi a primeira vez que eu tive contato. Dali, eu comecei, junto com uma amiga, a buscar o baralho cigano. Do baralho cigano surgiu uma coleção na editora Globo que falava de Kardec, da mesa que flutuava, e vinha pêndulo, vinha dado e xing, vinham várias tabuleiro Ouija, então eu utilizei muito tabuleiro Ouija. E isso foi indo, isso tudo junto com a Igreja Católica, frequentando a Igreja Batista, meu avô me levando para o centro de Umbanda, minha mãe me levando para o kardecismo, minha avó levando para o holístico. Né? Minha família nunca teve uma questão de brigar por conta dessas questões. Né? E eu sempre buscando descobrir mais. Então, comecei a fazer leitura de garrafa, comecei a fazer leitura de baralho, comecei
a ler carvão, né? Eu riscava um carvão, a pessoa ficava na minha frente. Aí o pessoal começou a me chamar de bruxo nessa época, né? E aí eu jogava em cima do carro, no capô do carro, as cartas assim para as pessoas, mas para mim era tudo uma diversão, tá? E a minha vida ela sempre foi conduzida de uma forma onde eu sempre procurava sempre racionalizar tudo. E chegou um ponto que a espiritualidade falava, você tem que seguir esse caminho. Eu falava, eu não quero seguir esse caminho, eu quero seguir o outro, eu quero racionalizar. Fui estudar psicanálise, formei em letras, português, inglês, filosofia, literatura africana e assim foi. Só que chegou um ponto na minha vida que eu fui num centro kardecista que a pessoa falou assim, você vai esperar acontecer tudo de ruim para você assumir o papel que você precisa assumir, mas eu não queria religiosidade. E aí eu não cumpri aquilo e aí continuei fazendo do meu jeito, né? Atendia um, atendia outro e fui desenvolvendo dessa forma. Perdi visão, né? E aí a coisa foi ficando mais complicada até que a espiritualidade me perturbava, meio que nem o filme do Ghost, ali cantando no ouvido. Foi com que durante idade a noite. a questão da perda da visão? Tem uns 16 anos mais ou menos. Você enxergava perfeitamente? Enxergava, só que eu peguei uma conjuntivite, né? Minha filha pegou a conjuntivite, passou para todo mundo, né? No meu caso eu fiquei 22 dias com essa conjuntivite. Ela aflorou um problema que é genético, né? De família, na realidade que os médicos dizem, não foi a conjuntivite propriamente dita. E acometeu a doença acomete as duas vistas. Então, eu perdi dessa aqui, já fiz 2 transplantes, mas não tem agora outro jeito porque ele vascularizou, né? E esse tem 4% de visão que eles falam, vai vivendo como você pode, enquanto você pode fazer isso aqui, ampliar, para poder, quando você se sentir preparado, porque não sabemos se vai ocorrer a rejeição que ocorreu nesse caso aí. Ah, entendi. Então foi desse processo todo, né, de sensibilidade, de luto por conta da própria questão da visão, de se sentir inútil, eu acho que a espiritualidade começou a me cutucar. Então eu acordava assim, súbito, até que a Cabocla Jurema chegou para mim e começou a me chamar a atenção. E desse chamar a atenção, eu fiquei mais nervoso, fui buscar psiquiatra e tudo. E depois eu falei assim, não, gente, vamos encarar essa situação como tem que ser. E aí, pronto, dali por diante a coisa foi fluindo naturalmente e sem se sentir culpado de nada, sem sentir medo de nada, né? Foi assim que tudo foi acontecendo. Interessante que você fez um estágio muito grande, né? Foi. Fez o estágio, fez. Para quando chegou o momento de assumir, estava preparado. Foi um estágio. Foi bem complicado, mas estamos aí, né? Firmes e fortes. E dons, galera? Porque assim, existe uma gama, gente, de dons, né? Tem gente que tem telepatia, outros têm a clarissenciência, que também é chamado de empatia, que é quando a gente capta o que o outro está sentindo. Tem gente que escuta, tem gente que sente cheiro, tem gente que faz desdobramento, tem gente que é clarividente. Quais são os dons de vocês, né? Para a galera entender um pouquinho mais. Lá eu comecei pela psicografia, psicografava desde que eles me ensinaram a escrever, na verdade, quando eu tinha 5 anos. Você ainda faz psicografia? Faço ainda, é meu forte. Os livros, tudo são psicografia. Tá. Faço psicografia praticamente todos os dias. Eles mandam muita informação. Os roteiros que eu faço no podcast são todos deles. Tá. As respostas, os roteiros. Então é muita psicografia mesmo. Então comecei pela psicografia com 5 anos. Aos 13, a psicografia era parte da minha vida. Lembrando sempre, gente, católica não sabia que isso podia ser um dom. Achava que todo mundo era assim, né? Então eu psicografava poetas, escritores de romance, e dali vem os livros e os blogs que eu faço. E a psicografia foi mais forte, depois veio a psicofonia, e na sequência o que a gente chama de leitura de frequência, frequenciamento, leitura de campo, que é essa clarisciência, que é num objeto ou numa pessoa realmente conseguir entender toda a energia que a pessoa tem. Aí eu expandi para isso. Hoje eu continuo fazendo os 3. A psicografia você faz também em relação a espíritos desencarnados? Quando a gente tem sessão lá que é próprio para a psicografia, que as pessoas vêm pedir, sim. Tá. Converso com eles e consigo trazer as cartinhas e levar. Algo muito bonito também que a gente chama de psicografia reversa.
Um médium não tem que só trazer cartinha, a gente pode levar cartinha também, né? Então eu pego cartinhas das pessoas e a gente leva para o mundo espiritual. Que interessante, porque essa parte é menos conhecida, é menos falada, né? Ela é muito nova, chama-se psicografia reversa, não sei se alguém já fazia ou não, mas eu aprendi logo depois de 2002, quando Chico Xavier desencarna, eu estava numa reunião onde ele estava em espírito ensinando, lá no mundo espiritual ensinando, e eu estava na plateia assistindo, e ele falou, diz, olha, vou ensinar para vocês agora um processo, agora eu estou aqui. Agora é importante assim, eu antes era o carteiro daqui para lá, agora eu sou o carteiro de lá para cá. Escrevam cartinhas que eu ajudo a entregar. Então a gente faz isso, foi ele que me ensinou, psicografia reversa. Que a gente tem uma ideia, né, que aqui no plano físico a gente precisa dos médiuns para poder trazer as mensagens, mas que os espíritos, eles têm acesso a tudo e conseguem ver como eu estou me sentindo, o que eu gostaria de falar, mas não necessariamente, tem, né? A mesma dificuldade que nós, são duas dimensões tão diferentes, não é porque eu desencarnei que agora eu vou andar normal aqui falando com todo mundo, porque a gente tem também a ideia assim, ó, que eles estão vendo nós e sabem o que está acontecendo, e nós é que não estamos vendo eles e precisamos do médium, não, eles têm a mesma dificuldade. Então, a psicografia ainda faz parte, eu acho que é o item mais forte da minha vida, e hoje a psicografia reversa, levar informações daqui para lá. Muito interessante. E você, Fábio, seus dons? Bom, pegando só o gancho que ela disse de eles estarem aqui né, e a gente não está vendo, e vice-versa, determinadas circunstâncias, remete muito ao filme Os Outros, né? Que é fantástico, essa colocação que a gente só vai descobrindo mesmo lá no final, essa circunstância do espírito. No meu caso, Edu, eu tenho uma sensibilidade muito forte com a questão da água, tanto que eu faço a hidromancia pela ceromancia e também a hidromancia através da taça. Eu consigo sentir a vibração na taça e essa vibração, não sei porquê, ela me traz informações. Como eu não sei, eu sei que esse é o mecanismo. Desse mesmo mecanismo, algumas vezes o cliente ele chega para mim e fala assim, eu gostaria de saber se você tem alguma mensagem de um parente meu que faleceu. Eu pergunto só a data do desencarne dessa pessoa e através daquilo, ou pela cera ou exatamente pela taça, eu trago dela ou de alguém que manda, porque muitas das vezes não vem a pessoa, vem uma outra pessoa para transmitir algum tipo de mensagem. Então isso acontece. Outras vezes, e é tudo involuntário, eu não tenho como definir assim, olha, agora eu quero receber a mensagem ou coisa... Não é. Eu me coloco à disposição. Então tem vezes que aparece literalmente a pessoa com trejeitos, falando, gesticulando para mim, mostrando e apontando determinadas coisas que se divide no meu campo, o campo daquela pessoa em relação a outra. Então, às vezes, está apontando para procurar, por exemplo, como já aconteceu com uma cliente, vai na gaveta que está ao seu lado, debaixo do papel tem ali alguma coisa importante para você, né? E ela também estava apontando uma questão do terço. E aí, nessa gaveta, tinha exatamente o terço que era da avó dela, e debaixo da escrivaninha, que ela estava num quarto que era, inclusive, da avó, ela foi e buscou o papel. E ali tinha uma cartinha, né, que a avó escreveu quando ela era criança. Então, assim, até me chegou a travar um pouco. Mas, assim, são coisas que acontecem involuntariamente. Eu não paro para que isso aconteça, eu me coloco à disposição daquilo e aquilo vai acontecendo. Então, e a audição, tem hora que é demais, que eu tenho que realmente colocar a mão porque é como uma frequência muito alta, né, que acaba atrapalhando. Então tem esse lado da audiência, tem da visão e da sensibilidade mesmo. Eu acho que realmente é como você falou logo no início, será que o fato de não ter a visão não melhora e potencializa essas outras sensibilidades? Eu creio que sim. Porque de algum modo a gente busca compensar aquilo que falta, né? E aí os dons eles acabam sendo mais utilizados para poder te trazer informação que com a visão física você não tem acesso, né? Exato.
Então eu imagino que tudo fique mais assim, que você consiga até observar mais, não só com os sentidos paranormais, mas os físicos também, né? A própria questão de cheiro, né? A audição física, porque daí a gente passa a utilizar mais os outros dons, né? Os outros dons não, os outros sentidos, né? Na falta daquele. Muito legal a história. Gente, tem bastante gente aqui comentando com a gente, mandando mensagens para vocês, porque estamos pelo nosso podcast no YouTube. Você que está acompanhando pela Astral TV, se inscreva no canal no YouTube, Mistérios Paranormais TV, porque nós fazemos o nosso Mistérios Cast ao vivo durante a semana e vocês podem mandar as perguntas de vocês para eles, tá? Daqui a pouquinho nós vamos também sortear algumas pessoas para fazer alguns atendimentos. Vamos lá? Bora? Vocês topam? Tudo bem. Vamos Topam? lá, claro. Né? Então vamos, né? Daqui a pouquinho a gente vai aí responder alguns de vocês. Nome completo, data de nascimento, uma pergunta objetiva. Primeiro a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre dons, sobre a série, sobre espiritualidade e depois vamos atender alguns. Bora interagir aqui com a galera, vamos ver o que o pessoal tá falando. Vamos ver, consulta com o Fábio Ricardo, é no link da bio dele, atende todos os dias. Os dois atendem diariamente o pessoal? Não, Você não? Não, eu atendo raramente, uma ou dois atendimentos por semana no pago, e quando eu estou na casa de oração, aí o gratuito no Centro Espírita toda terça-feira. Lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entendi. Eu estou em São Paulo por causa dos podcasts, mas o Centro Espírita é em Balneário Camboriú. Então hoje o seu trabalho está mais focado em aulas e geração de conteúdo ligado à espiritualidade. Geração de conteúdo no podcast Medium Talks. Tá. Isso mesmo. Que o pessoal pode assistir também pelo YouTube. Pelo YouTube. Isso mesmo. E acompanhar o perfil no Instagram também do Medium Talks. Também né? tem no Instagram. Tá. O Fábio atende. Eu atendo. Eu atendo todos os dias, né? Ou seja, às vezes 6 horas da manhã já estou respondendo. Como eu falo, eu falo, gente, até às 20 horas, ou se eu estiver em live, até depois, quem mandar ali, eu estou respondendo depois das lives. Mas eu atendo todos os dias, inclusive sábado, domingo, eu tenho minhas cartas dentro do carro, então às vezes se tiver que sair, de carro, ainda dá para fazer atendimento fora. Mas as consultas, por exemplo, de evidência com a taça, boa do café, e a seromancia, quando consulta de 30 ou 60 minutos, aí eu trabalho na sexta, sábado e domingo, porque aí eu estou na chácara, é um local muito mais tranquilo, tenho o meu ambulatório lá tudo direitinho, então é onde eu faço os atendimentos por hora. As cartas que você utiliza é tarô, baralho cigano, qual oráculo? Eu uso o tarô de Marcélia, né? Legal. Aqui, o tarô de Marcélia e eu falo vulgo baralho cigano, né? Porque a gente sabe que os ciganos, eles liam o baralho comum, né? Então, assim, esse baseado no Lenormand, né? Então, são esses os que eu faço a leitura. Muito bom. A Graziela Cardim, estou amando. Maria do Carmo mandou coraçãozinho. Olá, Maria. Lucas Gabriel desejando paz e luz. Beijo, filho. Ana Moraes dizendo, adoro, ambos têm a minha torcida. Jéssica Pérez, Suzy maravilhosa. Fabiano Diego, parabéns pelo programa, eu assisti, tá muito top. Um abraço, Fabiano. Silvana, estou amando, não vejo a hora de entrar outros episódios. Sábado vai estar maravilhoso. Não é? Aliás, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. No próximo sábado vocês vão se surpreender com o que aconteceu, viu? O desafio ficou ainda mais complexo, tá? Do próximo sábado eles estarão em cena juntos. Médium Fábio Ricardo, Suzy Maria, quer dizer, eles aparecerão os 4 no episódio, os 4 farão o desafio, mas o desafio ficou mais difícil para eles, a Vanessa, o Teles, Fábio Ricardo e a Suzy. Tá muito legal, sábado que vem, não percam. Gente, a Zeli dizendo, realmente Suzy é muito didática, fica muito fácil compreender os assuntos da forma como ela explica. Beijo, Zeli. Zeli é minha coordenadora, é quem mantém a coordenação da Casa de Oração para eu poder seguir para cá, fazer os podcasts. Que legal. O Hermano mandou uma perguntinha. Você pode responder ele, Fábio?
É o Hermano Torres Nunes, do dia 27 de setembro de 94. Sobre a minha espiritualidade, nunca frequentei nenhum lugar, mas me disseram que eu tenho entidade. Queria saber se tenho mesmo e se dá para falar o nome dela. Bom, aí já é um processo complexo, exige desenvolvimento espiritual, né? Não é assim. Bom, é muito importante dizer para você que você está num momento onde você tem que pesar muito bem tudo aquilo que você vem vivendo, né? É um ano que você traz uma energia de Oxalufã, isso eu posso afirmar para você. E Oxalufã, ele traz uma busca também pela sabedoria, ou seja, ou você procure ouvir o conselho de pessoas, ou buscar, porque espiritualidade todos nós temos, basta a gente se conectar com aquilo que nos faz melhor sentido, né? Aquilo que vai te fazer bem. Todo caminho é bom, desde que faça o bem, tá? Então, a carta que vem aqui para você, a primeira carta, logo, é a carta da cruz, ó. Fala de desafio, fala de espiritualidade. Então, se você está perguntando se você tem espiritualidade, essa primeira carta ela já demonstra isso para você. Que é algo que todo mundo tem e que vale a pena buscar para trazer vitória no teu caminho, né? Mostra também a carta da lua coroando você e dando a entender de que isso, de certa forma, incomoda muitas das vezes. Possivelmente você tenha algumas atitudes que você não sabe por que você tem, você não sabe por que você sente aquilo e às vezes muitas coisas podem estar dando errado ali de algum jeito, porque realmente você não se habilita a buscar. O lado negativo mostra o lírio, então tem uma energia, às vezes, que por preconceito ou alguma situação de vida que você tenha, de educação vivida, isso traz para você uma questão negativa, então você fica sempre nessa dúvida, né? Aqui vem a carta da cigana, possivelmente vai demonstrar uma energia feminina, se for feito aí um jogo de búzios para você. E aqui você, olha só, então assim, nós temos aqui, né, o casal, essa dualidade, onde eu estou falando que você vive um momento onde você vive entre o bem e o mal. Então, busque esse encontro com você mesmo, seja onde for, porque a espiritualidade realmente está no seu caminho. Entidade, todos nós temos. Entidade não é coisa só para quem é preto, não. Quem é da África, não. É para todo mundo, é para quem acredita e para quem se permite. Um abraço. Isso aí. Lindo. Vamos lá, Suzy. A Claudineia Regiane de Barros é de 9 de setembro de 69. Gostaria de saber qual é meu tipo de mediunidade, gratidão. Sem dúvida alguma é de centro espírita. Sem medo de errar. É de paranormalidade, porque quando ela põe 1969, primeiro tem 49 que chama atenção, e a soma dá 7. Todas as pessoas, que a soma, isso é uma dica para todo mundo, deu a data de nascimento, você somou até o último número, deu 7, você precisa assumir sua espiritualidade para ser feliz. E não é por karma nem nada, você fala assim, é um karma, eu tenho algo para pagar de vida passada, não. É porque é o próximo passo que está faltando para a evolução. Certo. Então ela tem uma paranormalidade, uma mediunidade de paranormalidade, capacidade de cura para as pessoas. Ótimo, muito bom. Na sequência, Fábio, a Graziela Cardim é do dia 11 de fevereiro de 68. Queria um conselho. Vamos ver. A paciência traz para você a chave, né, nesse momento. Então, diante do conselho, é algo que você precisa saber o momento de ligar e desligar as circunstâncias que te envolvem, né, dentro dessa questão da paciência. Paciência, eu costumo dizer, não significa um estado de inércia, e sim um estado de observação. Tá? O lado positivo aqui mostra o sol. Eu tenho certeza que é o sol. É o sol. Brilhando mais que nunca. O sol te coroando e trazendo a solução do que você busca, né? Principalmente de alguma coisa que vem travando aí o teu caminho e você precisa se libertar para trazer essa alegria, né? Mostra aqui também a carta dos caminhos e como conclusão vem aqui a carta da torre, onde eleva a tua espiritualidade a um potencial onde você possa observar, né, que diante de toda e qualquer circunstância que você viva, com a paciência, você consegue sim atingir a espiritualidade e trazer a calma que você precisa para a solução dos seus problemas. Certo.
A Fabiola está dizendo, já vi no Instagram do Fábio ele fazer a consulta com a cera. Incrível a evidência dele. Como que funciona essa consulta com a cera? Então, a ceromancia, ela é uma técnica bastante antiga, né? Onde a pessoa pingava, na realidade, ou jogava a cera ou na madeira, ou num pano branco. Uma taça com água. No São João, né? As moças pingavam a vela para poder ver qual a letra do homem, do namorado, né? Que elas iam ter, coisas desse tipo. Então, eu acabei unindo isso. E sem contar o fato de você ler a chama, né? E conforme ela vai derretendo também. Então, eu uni essa questão da água com a cera, né? E eu começo a fazer isso. Então, quando a pessoa faz a pergunta, eu pego a cera derretida, jogo ali e coloco a minha mão na água. Então, quando eu coloco a mão na água, eu já começo a falar. Eu não sei o que tem ali, o que está acontecendo ali dentro. Né? Então, eu começo a falar e quando eu vou tirar, sempre a figura está trazendo alguma referência de tudo aquilo que eu disse e ainda algo mais. Então você vai ver ali figura de anjo, você vê quando a pessoa, que nem houve um caso ali meio específico, que a pessoa perguntou sobre magia e apareceu o arquétipo, eu falo que é o arquétipo, né? Aquela figura do diabinho ali para ela. Depois ela fez uma outra pergunta que tinha uma mesma conotação, só que não era a mesma, assim, como ela fez a pergunta depois, eu já tinha atendido outras pessoas e joguei a mesma figura que apareceu no primeiro, apareceu na segunda tiragem, a mesma figura, né, porque a gente tira a foto e manda para a pessoa. Então, assim, há circunstâncias onde é muito nítida as circunstâncias das perguntas diante da cera. E há outras, e assim, existe para mim um preparo para aquilo. Então, a água ela é consagrada, eu tenho as minhas invocações a serem feitas, tanto que tem vezes que o Tom mesmo fala, a minha voz muda e eu fico rosnando, né? E eu não deixo, porque eu não gosto de incorporação, então eu me controlo. Eu tenho alguns movimentos que eu tenho que me controlar durante isso, porque é tudo feito com invocação, né, naquele momento ali. Então, hoje eu já procuro relaxar um pouco mais para poder a coisa não ser tão complicada para mim, porque senão eu passava às vezes 3 dias sem dormir, depois de uma sessão dessa. Tanto que a vidência com a taça, até hoje, eu faço 2, no máximo 3 por semana, porque eu fico mal depois de cada sessão. Sente que perde um pouco da vitalidade no processo? Porque eu não sei como que funciona para Suzy Maria, mas assim, por exemplo, eu nos paranormais, quando eu fazia as provas de crime em específico, eu sentia que aquilo puxava tanto da minha energia que eu chegava em casa com dor de cabeça, não passava com facilidade e eu ficava uns 2 dias meio estranho, meio para baixo, assim. É como se demorasse para eu conseguir fazer um detox e liberar aquilo. E tomava banho de erva, de limpeza, tudo que a gente conhece, né, esses recursos, cristais, me protegia antes de ir. Mas assim, na verdade, se você se protege muito, você também não se conecta, né, com o que você tem que se conectar, porque se o objetivo é você sentir energia, como que você vai se proteger? Então a gente tem que se abrir, né? Exato. Mas daí você se abre a uma coisa muito agressiva, por exemplo, lá tinha provas de crimes, né? Aquilo me fazia muito mal e eu demorava. Eu sentia que eu perdia a minha vitalidade ali, que meu sistema imunológico até ficava enfraquecido. Com você, como que é? É muito raro, mas quando o caso é negativo demais, eu sinto exatamente esse esvaziamento. Mas de cada 100 dá 1. Então, assim, é 99 que eu me sinto muito bem. São coisas Quanto específicas. mais eu atendo, melhor fico. Agora, tem questões que é um buraco sem fundo. Parece que eu entro dentro de um buraco e eu fico afundando. Sim. Afundando, aí eu preciso deitar e dormir. E o que eu sinto de esvaziamento é que eu sinto muita fome. Depois que termina, nossa, não sobra nada de energia. Talvez seja para aterrar, né? A fome, para você comer alguma coisa e voltar, né? Para o físico. Aí eu como, imagina, aí eu como uma taça de doce, gente, volta toda a energia. Mas é raro eu me sentir esgotada, é raro. Eu já vivi circunstâncias assim que, diante de uma pergunta que
sobre um ente querido que já havia falecido. Na hora que eu fui me conectar, essa energia, veio uma outra energia que não deixou. Então eu senti que eu estava tendo um derrame. A minha boca, ela veio toda para o lado de cá e o meu coração começou a bater muito forte. E eu não vou poder falar o que na realidade aconteceu. Depois eu posso te contar em off. Sim. Mas assim, aí eu contei para a pessoa o que estava acontecendo e aí ela me disse, é o fulano, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu falei assim, olha, então eu não tenho como, eu não vou tentar mais porque isso está me fazendo mal. E ali eu parei, mas assim, era dor, né, no peito, boca torta e lágrimas escorrendo no rosto, que eu não entendi o porquê, que aí ela foi me dizer exatamente o que estava acontecendo ali, que eu não sabia, e ela ficou chocada com a situação também. Sabe que para quem lida com centro espírita, ou casa de oração, ou templos de oração, tantos anos, assim, quase 40 anos, o contato com a energia positiva causa mais esvaziamento do que com a negativa. Porque às vezes a negativa é uma energia meio ruimzinha, que você, no dia a dia você se vira com inveja, com tanta situação, os boletos para pagar. Sim. Então, assim, é meio normal, mas quando você está desenvolvendo os médiums, eles têm contato com a energia de luz, acontece o mesmo esvaziamento que a energia ruim. Que interessante. Porque ele está aqui na energia, destoa daquele que o corpo está acostumado. É um choque do mesmo jeito. É um choque igualzinho. Então a energia positiva pode levar a diarreia, o vômito, a dor de cabeça, a insônia. O mesmo. Enjoo. Tem gente que me fala e fala assim, nossa, isso é energia ruim. Eu disse, não, presta atenção. Você não estava na oração, não estava no teu louvor, você não estava alto, estava... Estava, mas sentiu, foi horrível meu estômago. Se você não está, houve o desnível, você não está acostumado. Então, tá vendo, gente? Hoje explicações aqui importantes, viu? Para você saber lidar com a energia. A energia positiva, ela também pode trazer um choque, tá? Pra gente. Agora, o Fábio Ricardo falou que incorporação é uma coisa que incomoda ele. Uhum. A sua mediunidade, ela é de centro espírita. Você falou da psicografia. Isso. Incorporação também acontece ou aconteceu ou não? Como você lida com isso? Sempre aconteceu. Tanto posso trabalhar tem dois movimentos atuais, gente, na mediunidade que é muito importante. A mediunidade, até muito recente, até uns 10, 15 anos atrás, nós tínhamos que o espírito vinha porque nós não nos sentíamos com essa capacidade de ir até eles. Agora, que eu chamo de mediunidade mental, a gente leva a consciência até eles. Então, o processo deles virem tinha efeito físico, mesa girante, barulho, isso não está mais, médium inconsciente, esses não existem mais quase no planeta. Porque agora tem a nova mediunidade, que em vez de os espíritos virem, é você com a sua consciência que vai. Mudou, e aí, né, o processo. Mudou o paradigma. Então a incorporação ainda existe, mas não é mais importante para o processo de dar uma resposta. Olha interessante isso. Traz a responsabilidade para o médium, para o ser humano. Falando em mesa girante, vocês viram que vai lançar o filme das Irmãs Fox no próximo ano, né? Isso, falando de fenômenos, vai ser muito legal, né? Aliás, o cinema que está se abrindo muito para essa realidade, né? O Nosso Lar também tivemos aí, né? Mensageiros, o Nosso Lar 2. A mensagem é maravilhosa. A mensagem do livro é maravilhosa, mas o filme, ele consegue entregar aquilo que eles precisam entregar, que é a sua experiência de vida aqui para aproveitar, para melhorar de alguma forma. E fica a dica para os fenômenos paranormais, porque pode também introduzir essa questão de tem tantas pessoas com dons magníficos de cura, de transmutação, né, como do fenômeno do algodão, né, que tem toda uma contradição, mas eu particularmente posso falar que já estive e presenciei aquilo acontecendo no Brasil, né? Então assim, tem muita coisa a nível paranormal, principalmente dentro do nosso Brasil. O nosso Brasil, acho que pela miscigenação, né? É uma pena quando você vê se enrijecendo dentro de uma circunstância apenas, porque o Brasil ele tem uma espiritualidade latente, pura, né, que poderia ser muito bem desenvolvida e como vem gente de tudo quanto é canto fora do Brasil aí para cá para poder se tratar, as grutas, né, que fazem tratamento. Então é uma boa dica. E as terapias, como meu podcast eu entrevisto, 2 entrevistas por semana são terapeutas,
Que dias que acontece? Toda segunda e toda quarta e sexta às 16 horas, no Medium Talks. Mas o que me impressiona, agora que eu já estou chegando no episódio 100, nenhuma terapia é igual a outra e todas são fantásticas. E até, por exemplo, você pega um mesmo terapeuta, às vezes, assim, um terapeuta que lida com reiki, a mesma terapia, mas a forma como se faz, né, é diferenciada. As mesas canalizadas, as mesas radiônicas, ontem eu entrevistei a Marisa Lascani, que é uma beduína latifa, com a cafeomancia, a borra do café. Que legal. Ela atendeu o pessoal lá do nosso cast, eu fiquei impressionada, ela deu resposta lá que era impossível dela saber, era impossível. Aí a paranormalidade, né, da pessoa, porque muita gente tem o oráculo, né, utiliza ali para interpretar os símbolos, os arquétipos, mas aquilo também é um fio condutor para a paranormalidade da pessoa, né? Já outros não querem lidar desse modo, né? Então tem aqueles que não, eu estudo a interpretação, estudo, né, e tudo mais, mas aciona a paranormalidade. Quem tem isso já operando, né, os dons ali, acaba abrindo, né? Não tem jeito o canal, né? Eu não sei se o pessoal está sabendo, mas eu vou lançar agora na entrada de março o Instituto Mariá. É um instituto que a gente chama Instituto de Leituras de Frequência e de Energia. Tem equipamentos. Os que eu conheço, os principais, tem um no Brasil, mas os principais são da Alemanha. Há mais de 25 anos, eles têm equipamentos que mudam a vibração e a frequência da pessoa. Então, necessariamente, não é uma ação espiritual, é uma ação energética. Parecido com o trabalho da radiônica, dos aparelhos da radiônica? Muito parecido. É impressionante o efeito que tem de mudar, porque se mudar a vibração da pessoa e às vezes só tirar ela um pouquinho do desconforto que ela está, ela é como tirar ela da água se afogando, né? Ela já consegue respirar. Eu fico impressionada com os terapeutas, com os equipamentos, com as mesas. As possibilidades hoje são maravilhosas. São, né, muita coisa, né? Uma diversidade. Agora tem muita gente ainda mandando pergunta para vocês. Nossa, vamos lá. Ó, a Fabiola Palma Menacho, Suzy, é do dia 22/10/86. Ela gostaria de notícias do pai falecido. Tenho muita saudade dele. É o Jesus Henrique Palma Zelada. Mas ela não nos falou quando que ele faleceu. Só contou que é falecido. Vou te dar, normalmente eu teria que estar sob concentração, porque eu usaria a mediunidade direto. Mas toda vez que falam o nome de um espírito, a gente se conecta com ele pelo amor da pessoa que está pedindo a informação. Você se preocupa muito, mas ele está melhor agora. O que ele manda de energia de onde está? É melhor agora que ele pode estar descansando e repensando toda a vida do que a forma como estava vivendo. E que o que alimenta ele onde ele está é esse amor que vocês emanam. Então, saibam disso. Não só está bem, está esperando, está no lugar certo e ama vocês. É isso. Usa esse seu amor para continuar emitindo tudo que você tem de bom para ele. Sabe que isso é honrar pai e mãe? É ser um bom filho? A questão nunca é se o pai e a mãe foram bons. É se o filho é bom. Porque cabe a nós, a próxima geração, a responsabilidade de ser cada vez melhor. Então honre pai e mãe sendo uma excelente filha. Tenho certeza que chega nele o recado. Aí a psicografia reversa. Pensa nele essa noite, eu levo teu recadinho para ele. Muito legal. Gente, são muitas perguntas. A gente vai responder alguns aqui, mas depois a gente vai falar todas as redes sociais, vamos passar todos os recadinhos para quem estiver precisando de agendamento particular, tá? Olha só, o Sérgio está perguntando, Fábio, tem uma concorrência de produtos eletrônicos para a TV e sou fabricante desse tipo de produto. Gostaria de saber se vou ser convidado para participar dessa concorrência ou não. É o Sérgio, ele é do dia 4 de abril de 71. Vamos ver, Sérgio, concentra aí. E quando a gente pensa nessas terapias, né? Você não... Desculpa, pode falar. Eu ia falar aqui para você ter essa tranquilidade de fazer a carta. O Sérgio, você está num movimento de vida que algumas coisas realmente abalam e podem tirar um pouco o teu sossego diante disso. Nada que o impeça. Na realidade, regido por Oxalá, dentro desse ano, você leva com certeza o apoio para realmente conquistar o que deseja, mas você precisa arriscar, você está se acovardando diante de alguma circunstância só porque tem um concorrente, tá?
A primeira carta que vem aqui, por favor, gente, eu não consigo... É o número 20. É um jardim? Aqui. É o jardim, tá, gente? Então, aqui fala da comunicação, tá? Então, veja bem até mesmo a sua pergunta, a preocupação realmente com essa questão da concorrência, tá? Procure comunicar com você mesmo de uma forma mais positiva para que você venha atingir. A carta da chave mostra essa questão do sucesso para você e o caminho, ele realmente se torna às vezes duvidoso, né? Por onde vai correr. Não tenha que ter medo diante dos obstáculos que você possa vir a ter. Carta do Sol traz aí a possibilidade, com certeza, de alegria e desprendimento. Essa âncora que mostra algo que te prende, né? Que é essa insegurança, sai, tá? Às vezes a gente pensa que está seguro só porque está fazendo tudo do mesmo jeito. Sai dessa insegurança, arrisque um pouco mais, porque no teu caminho tem alegria. Esse mês não é bom, as coisas se concluem literalmente a partir de maio para você e dali por diante é você assumir o controle de toda a situação. Muito bom. Suzy, o Heitor Leite de Almeida é do dia 29 de dezembro de 2005. Ele diz: sonhei com um ente querido que se foi e gostaria de saber se esse sonho está relacionado a novas fases da minha vida, onde vou estudar, porque ele vai, acho que longe da família e de amigos, né? Então, quer saber se esse sonho tem a ver com a nova fase da vida ou não. Esse sonho é despedida. É para seguir o caminho, é despedida. Entendi. Veio mostrar assim, ó, como eu já me despedi de todo mundo, tenha coragem também de desapegar e seguir. Essa é a vida. Seguir em frente. É seguir em frente. O sonho é Muito bem legal. claro, segue em frente sem medo. Graziela, estou amando as explicações. Zeli, que programa maravilhoso, muito bem conduzido, gratidão. Graziela, os três estão transmitindo muita paz. Sônia dizendo: a dupla Suzy e Fábio são maravilhosos. Que bom. O pessoal está gostando. Descobri um grande amigo, além de um grande terapeuta, um grande oraculista, um grande amigo no Fábio. E esse elenco é muito legal, assim, todas as pessoas são tudo muito harmônico, muito integrado, né? É uma série que está muito gostosa de fazer também. Sabe que a gente torce pelo outro? É muito bom, porque como não tem que ganhar no final um ganhador, a gente vibra quando o paranormal acerta. E ao mesmo tempo também, quando a gente vai assistindo, a gente consegue depois perceber as percepções do outro. Por que o outro falou aquilo, né? Quando a gente está vendo a história ali, a gente consegue entender, né? Que às vezes a pessoa ela sentiu algo, mas ela não conseguiu traduzir em palavras, né? Porque na hora é um misto de emoções, como vocês falaram, é a preocupação, né, em fazer da melhor forma possível, é a autocobrança, é aquela dúvida se a gente vai pelo raciocínio ou se vai pelo que está ali captando. Então é complexo, gente, mas vocês podem e devem seguir também eles nas redes sociais para acompanhar todo o trabalho que eles têm feito. Então, por exemplo, o Fábio está em todas as redes como Fábio Ricardo Médium, né? Sim. Instagram, que mais? YouTube, TikTok. TikTok também? TikTok também. Na realidade, eu tenho uma frequência de lives no TikTok. Tá. Né? Nos outros, na realidade, só falta tempo para poder administrar muita coisa. Né? Como todo mundo sabe, eu só existo o Fábio Ricardo porque existe o Tom do outro lado. Se não tem o Tom do outro lado, não dá para contar com filho, com Sim. outra, porque nenhum deles gosta da área, né, por incrível que pareça. Então, assim, o Tom não, ele é parceiro para toda hora, então ele está ali, então eu dependo dele. Muitas das vezes ele não pode por outras circunstâncias. Então, mas o Fábio Ricardo existe por causa do Tom. Então, nossos agradecimentos ao Tom também por isso, viu, Tom? Continua aí firme e forte. Então, Fábio Ricardo Médium, e lá nas redes sociais o pessoal consegue também agendar uma consulta com você, tá tudo lá as informações. Sim, é só clicar no link da bio, tem um número lá, manda um oi, já recebe todas as informações ali, qualquer dúvida é só falar com o Tom e aí ele vai estar respondendo, tirando qualquer dúvida. Perfeito. E a Suzy, gente, ela tá com esse projeto muito legal que já está em qual episódio? No episódio 103. Tô 103. feliz. Alcançamos o 100. É uma vitória, porque sai caro um podcast.
Ou se sai. Com convidados, com estúdio, isso é até bom a gente sempre falar, porque as pessoas às vezes perguntam assim, ó, por que o teu curso é caro? Por que o atendimento está caro? Por que ficar em São Paulo para manter um podcast, ou como você manter os mistérios paranormais, é muito dispendioso. As pessoas não sabem, né? Quanto a gente se esforça, né? Para poder dar conta de tudo e continuar exercendo também a nossa tarefa divina, espiritual, nosso dom, nossa missão de vida, né? E tudo isso. Aí eu tenho o podcast, então, Medium Talks no YouTube, é meu principal projeto. Estou no Instagram com Medium Talks também. E o curso está no site suzimaria.com.br. Ou escreve no Instagram lá que você vai encontrar a gente, que é o curso de aprender esse frequenciamento, essa leitura de energia. Perfeito. Galera, todos os sábados e domingos, tá? Você tem o Mistérios Paranormais aqui na Astral TV, às 9 da noite. Episódio inédito no sábado, domingo reprisa, tá? Aí, para quem acompanha pelo YouTube, sempre às 10 da noite, no sábado, nós liberamos um episódio novo para vocês. Tá assim de coisa para acontecer ainda. O episódio da semana que vem eu vou te dizer, viu? Aquele episódio até eu fiquei com raiva ali conduzindo, porque, gente, vocês vão entender. Gente, ó, eu vou dar um spoiler. Dá um spoiler. Do Scarfon me tirou do caminho. Ele tirou, foi ele que foi maldoso e falou, e é isso mesmo? O papel do advogado do diabo, depois falei, não deveria ter feito. Mas você fez, eu acho que você foi justo com todos, né, nesse aspecto, né? Foi a função de apresentador, né, mas ao mesmo tempo, dá uma Mas dó. eu entrei com o racional, acabou. A paranormal morreu na hora que o racional entrou. Eu cheguei, quando acabou tudo lá na... Fábio, o que você achou? Eu falei assim, gostei não, é o Braga. Culpa da Kika. Mas vai ser incrível mesmo de ver o que aconteceu. O pessoal vai me odiar semana que vem, já estou até preparado. A questão, na realidade, gente, o bom dos mistérios paranormais, primeiro, gente, eu conheci a Suzy lá, o Cigano, né, conheci você, praticamente todo mundo, a gente se conheceu lá. Né? Então tem esse detalhe, né? Então ninguém se conhecia realmente para fazer. E ali, você estava ali para o que der e vier. Se tiver que errar, erra, pronto, errou, acabou. Ninguém está ali para julgar, como a gente também. Né? No dia a dia a gente tenta acertar. Eu costumo dizer que Baba Vanga ela tem um acerto de 80%. Baba Vanga, 80%. Então não exija de nenhum de nós algo tão elevado assim, né? E nem nós queremos Exatamente, isso. Nós queremos estar conduzindo vocês a um caminho que vocês tenham uma melhor orientação, sem se perder diante de falácias que vão fazer com que a sua vida, tombe ali na frente. Não, a gente quer que a vida de vocês esteja sempre bom. Falei que você vai se separar e a pessoa não se separou. Legal, que bom que isso aconteceu. Se estiver feliz, ótimo. É verdade. Não posso, né? Esse é o nosso papel, acho que como espiritualista, como médium, né, como pessoas que lidam, né, com todo mundo ali. Esse é o nosso objetivo, de levar essa frequência energética para que a pessoa possa conduzir o caminho dela dentro de algo que seja positivo sempre. Muito bom. Gente, obrigado pela vinda e gratidão por terem topado o desafio, né, com a gente. E vamos ter muita surpresa pela frente, né? Com certeza. Muita luz na caminhada de vocês, gratidão. Gente, está chegando ao fim, né, esse episódio aí do Mistérios Cast. Semana que vem tem mais. Para quem acompanha pelo YouTube, ou quem está vendo na TV, mas quer acompanhar o ao vivo no YouTube, de terça-feira às 5 da tarde, no canal Mistérios Paranormais TV. Selena Fortuna, que foi finalista de Os Paranormais, estará com a gente aqui comentando os episódios, viu? Reagindo, comentando. Então fiquem ligadinhos nos próximos episódios, que quem tá com saudade vai poder matar a saudade. A gente vai ficando por aqui, bênçãos na vida de vocês. Aí abre aqui na geral para a gente poder se despedir da galera. Valeu, gente. Obrigado a todos. Espera ver se fechou. Fechou? Às vezes não, né? Eu acho que fechou. Fechou? Você já traz eu pareço, não pode.